Ei, Renata, tudo bem com você? Saudades. E esse isolamento social? Quietinha em casa? Eu tô aqui na luta gravando essas videoaulas, mas vai dando tudo certo. Eu estava esses dias, Renata, estudando, né, outros conteúdos e resolvi estudar português. Só que tem um conteúdo de português que não entra na minha cabeça. Nossa, não estou conseguindo entender direito. Teria como você me ajudar? É sobre predicado e transitividade verbal. Obrigada, tchau. Gente, tem cabimento? Malu em plena pandemia querendo saber de língua portuguesa, predicado, transitividade verbal? Será que ela tá querendo tomar a minha vaga? Psiu, conta nada pra ela não, tá? Oi, Malu, tudo bem? Tô aqui em casa, quietinha, só gravando videoaula. Não tenho nenhuma vocação para atriz e muito menos para youtuber, mas estou fazendo a minha parte. Então vamos lá, você me perguntou sobre predicado e transitividade verbal. Eu vou dividir em duas partes para você entender direitinho, tá? Então primeiro nós vamos começar com o predicado. Então o predicado, ele está diretamente associado aí ao verbo. Então nós precisamos entender a presença do verbo dentro do predicado para a gente poder classificá-los, ok? Então, os verbos, nós sabemos que tem dois termos aí dentro da oração, dois termos que são essenciais, o sujeito e o predicado. Então, o sujeito, ele é aquele termo sobre o qual a gente vai declarar alguma coisa. E o predicado já é exatamente o que a gente declara sobre o sujeito. E onde que entra o verbo? O verbo ele sempre vai estar presente no predicado, jamais no sujeito, ok? Então vamos lá. O que é mesmo predicado? Acabei de falar. É tudo o que eu declaro sobre o sujeito. Então vamos tentar entender nesses exemplos. Lúcia correu no final da semana passada. Lúcia é o sujeito. O que eu declaro sobre a Lúcia? Que ela correu no final da semana passada. Cheguei hoje de viagem. Por que está tudo em negrito? Porque o sujeito não está presente aqui, é um sujeito oculto. Então a frase todinha é o predicado. É tudo o que eu declaro sobre quem? Eu. O cliente perdeu os documentos. Sujeito, o cliente. O que eu declaro sobre o cliente, sobre o sujeito? Que perdeu os documentos. Eu continuo exausta. Sujeito, eu. Continuo exausta, o que eu declaro sobre esse sujeito. Então, o conceito, né? É aquilo que se declara sobre o sujeito. Normalmente formado por um verbo, mas às vezes nós vamos ter o quê? A locução verbal. Então, por isso que a gente fala que é formado por um ou mais verbos, ok? Daí a gente parte para a classificação, né? Para os tipos de predicado. E é agora que a gente vai entender como que funciona o verbo dentro da oração e como que ele influencia diretamente nessa classificação. Então, vamos. Primeiro tipo que nós temos aí de predicado é o verbal. O próprio nome já diz tudo. Predicado verbal tem como núcleo o verbo. Então, os alunos estudam todos os dias para o concurso. Qual que é o predicado aqui? Estudam todos os dias para o concurso. Este verbo, estudam, é significativo. Quando o verbo é significativo, transitivo direto ou indireto, intransitivo, a gente tem o quê? No caso, um predicado em que o núcleo é o próprio verbo, ok? Os jogadores andam pelo gramado. Mesma coisa, um verbo que está indicando ação. Ele também é o núcleo. Maria Eduarda dormiu tarde. Mesma coisa, aqui um verbo intransitivo. Lembrando que tarde é um adjunto adverbial de tempo. Então, Maria Eduarda dormiu, já tem sentido completo e também, no caso, um verbo que indica ação. Ele mesmo é o núcleo.
Duvidava da riqueza dela, um verbo transitivo indireto. E isso aqui indica também o quê? Que ele que é o próprio núcleo deste predicado, ok? Então, verbos como núcleos do predicado, então nós temos o quê? Um predicado verbal. Agora nós temos o predicado nominal, mesma coisa, o próprio nome já diz. Tem como núcleo o quê? Um nome. Esse nome é chamado de predicativo, ok? Predicativo do sujeito. Então, lembram da estrutura? Predicado nominal, para encontrar aí o predicado nominal, eu tenho que ter o verbo de ligação. E qual que é a função do verbo de ligação? Ligar o predicativo, a caracterização, ao sujeito. O homem parecia nervoso. Então, nervoso está caracterizando o homem. Nosso herói acabou derrotado. Derrotado está caracterizando o nosso herói. Então, parecia que acabou, aliás, parecia nervoso, né? O verbo está o quê? Como de ligação. Acabou derrotado, como de ligação, só ligando a caracterização, o predicativo ao sujeito. A prova era difícil, a mesma coisa, também um verbo de ligação, e a criança ficou ferida. Macetinho. Para ter predicado nominal, o verbo tem que ser de ligação, ok? E o que é o predicado verbo nominal? É como se eu misturasse tudo, né? Então, eu tenho um núcleo, que é um verbo, e tenho um núcleo, que é um nome, que é um predicativo. Só que tem uma coisa, esse verbo aqui, este verbo, ele já não pode ser o quê? De ligação. Para ser verbo nominal, ele vai ter que ser um verbo significativo, ou transitivo direto, ou transitivo indireto, ou intransitivo, mas não pode ser o quê? Verbo de ligação, ok? Então, o juiz julgou a vítima culpada. Olha, é como se a gente tivesse duas orações. O juiz julgou a vítima e ela era culpada. Ana Clara saiu de casa e ela estava triste. É como se eu tivesse o quê? Um verbo de ação e implicitamente aqui um verbo de ligação. Não tem esse verbo de ligação, mas eu tenho um verbo de ação e tenho um predicativo, ok? Então, julgou é um núcleo, que é o verbo, e o predicativo culpada também é um núcleo. Então, o predicado verbo nominal, eu tenho um verbo e um nome como núcleos, ok? É interessante analisar esses dois exemplos aqui, olha, porque culpada está se referindo à vítima e triste está se referindo a Ana Clara. A vítima é o objeto, é o complemento do verbo, então isso aqui é um predicativo do objeto. E aqui eu tenho triste se referindo a Ana Clara. Agora eu já tenho o quê? Um predicativo do sujeito, ok? Seguindo, os jogadores andam pelo gramado cansados. Cansados, se referindo aos jogadores. Então, cansados é um predicativo do sujeito, ok? Então, eu tenho um predicativo do sujeito e ainda tenho um verbo de ação. Dois núcleos, um verbo e um nome, certo? Os alunos estudaram cautelosos para o simulado. Então, eu tenho estudaram, também indicando ação, e cautelosos, caracterizando os alunos. Dois núcleos, predicado verbo nominal. Um verbo e um predicativo, ou seja, um nome. Então, vamos observar, resumindo tudo aí. Então, o predicado, o que é? A declaração que se faz do sujeito, certo? No predicado está presente o verbo. Então, olha a importância do verbo, o verbo dentro da oração, o verbo na sintaxe. Então, esse verbo, ele vai poder ser significativo ou de ligação. Lembrando que quando eu tenho um predicado verbal, este verbo vai ser significativo. E o núcleo vai ser o próprio verbo. Quando eu tenho aqui um predicado nominal, o verbo vai ser de ligação. O núcleo já não vai ser o verbo, o núcleo vai ser o
predicativo, vai ser o nome, ok? E quando eu tenho um predicado verbo nominal, lembrando que eu vou ter um verbo significativo e ainda vou ter um predicativo. Então, o núcleo agora não é só um. Eu tenho dois núcleos, um verbo e um nome, ou seja, um verbo e um predicativo, ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido, tá, Malu? Entendeu aí? Agora a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a transitividade verbal. Espero ter ajudado, tá?